Bom dia, terceiro ano. Vamos iniciar hoje a nossa semana de matemática, né? De 17 de novembro, a nossa aula de terça-feira. E aí, vale lembrar para vocês que amanhã a gente vai estar realizando a nossa atividade avaliativa sobre esse conteúdo estudado, tá certo? Então, vamos estar resolvendo hoje na página 44 a continuação das nossas da atividade que o livro tá propondo aí pra gente, tá bom? Então, abram o livro na página 44 que a tia vai resolver junto com vocês. E aí, na sétima questão da página 44, diz assim: Denise, preocupada com o uso consciente da água, lavou a calçada usando um balde em vez de uma mangueira. Nesse balde cabe 1 litro de água, mais de 1 litro de água, 1 litro de água, menos de 1 litro de água ou mais de 1 litro de água. Então, não tem aqui a capacidade, mas a gente pode comparar ele com 1 litro de água, né, para responder essa questão. E aí a gente vai ver que esse balde ele é bem maior do que uma garrafa de 1 litro. Então, a gente vai saber que com essa comparação, esse balde ele tem mais de 1 litro de água. Então, vocês vão marcar mais de 1 litro de água. Fazendo isso, a gente vem para a oitava questão, que diz assim: Antônio faz entregas usando uma motocicleta. Observe no gráfico a seguir quantos litros de combustível ele usou para abastecer a motocicleta nos 5 primeiros meses desse ano. Então, litros de combustíveis é o título do nosso gráfico. Nós temos na linha vertical os litros e na linha horizontal os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Agora a gente vai responder na letra A. Em qual mês Antônio usou mais litros de combustível? Então a gente vai olhar aqui. Em janeiro ele usou entre o 30 e o 40. Então a gente deduz que foi 45. Em fevereiro ele usou 42. Em março ele usou 84. Em abril 41. E em maio 54. Então em qual desses meses Antônio usou mais litro de combustível? Ele usou mais litro no mês de março, não é isso? Por quê? Porque é a coluna que está em maior tamanho. Então, vocês vão completar colocando o nome março. Aí, a gente vem para a letra B, que diz assim: em qual mês a quantidade de litro de combustível foi a metade da quantidade de litros usados em março? Então, em qual mês foi a metade? Então, a gente pode ver que março foi 84. E aí, como é que a gente vai saber qual a metade de 84? Nós vamos calcular, não é isso? 84 dividido para 2. Por quê? Porque a metade é o mesmo que 2. Então, nós vamos calcular a quantidade de março, que é 84, dividido pela metade. Então, dividido por 2. 84 dividido por 2. Qual é o número que a gente vai multiplicar por 2 que vai dar o 8? Então, por 4, não é isso? 4 vezes 2, 8. Então, a gente vai subtrair 8 menos 8, nada. Qual o número que a gente vai multiplicar por 2 que vai dar 4 ou próximo a ele? 2 vezes 2, não é isso? 2 vezes 2 é igual a 4. 4 menos 4 é igual a nada. Então, qual é a metade de 84? É 42, não é isso? Então, qual é o mês? Qual vai ser o mês que a quantidade de combustível foi a metade do mês de março? Então, o mês de março foi 84 e a metade a gente descobriu que foi 42. Então, a gente vai olhar qual foi o mês que ele utilizou aí 42 litros. Digam aí pra mim. Foi o mês de fevereiro, né? Aí vocês vão colocar em fevereiro, pois 42 é a metade de 84. E aí, fazendo isso, nós vamos aqui para a letra C. E na letra C, a gente vai ver que quantos litros de combustível Antônio usou em maio a mais do que janeiro. Então, janeiro ele usou, quanto que ele usou? 35. Então, se ele usou 35,
em janeiro. E ele quer saber quanto ele usou a mais em maio, então a gente vai fazer maio, que ele usou 54, menos 35, que ele usou em janeiro, não é isso? Então, a gente vai subtrair. 4 menos 5 não pode. Por quê? Porque o 4 é menor do que o 5. Então, a gente vai pedir emprestado aqui a dezena. Aqui vai ficar um 4 e vem o 1 pra cá, não é isso? Então, 1 e o 4. Então, corta o 4. 14 menos 5 é igual a... Então, a gente vai fazer 14 menos 5. 14 menos 5 é igual a 9. Então, agora a gente vem para o outro lado. 4 menos 3 é igual a 1. Então, quanto Antônio usou a mais em maio do que em janeiro? Então, Antônio usou 19 litros a mais do que em janeiro. E aí, vocês vão completar que ele usou, né, os 19 litros a mais. Nesse espaçozinho, vocês vão representar com a subtração. E aí, gente, nós encerramos a nossa aula de hoje, terça-feira. Não esquece que amanhã, quarta-feira, dia 18, é nossa atividade avaliativa. E aí, a gente vai estar dando continuidade aos nossos estudos na sexta-feira, tá bom? Então, amanhã tem videozinho explicando como é que vai ser a atividade avaliativa para vocês poderem resolver, tá certo? Então, por hoje é isso. Até amanhã.